Número 19, Salmo de número 19. Enquanto você abre a Bíblia, vocês sabem que Jesus foi o maior pregador e o maior ensinador, o maior mestre de todos os tempos, amém? Ninguém se compara como Jesus. E de todas as mensagens que Jesus pregou, a mais famosa, a mais conhecida é o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E no verso 1 de Mateus 5 diz que Jesus, quando pregou aquela mensagem, ele subiu a montanha, os seus discípulos se aproximaram dele e ele se sentou e ensinou. Se Jesus podia sentar para pregar, eu também posso, não é? Então, por isso que eu tenho essa cadeirinha aqui agora. E Jesus tinha 33 anos, mais novo do que eu. E ele já precisava estar sentado, então é ok eu sentar também. Com o tempo a gente vai mudando e tem que fazer umas coisas novas. E ajuda bastante. Salmo de número 19. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional um dos salmos meus favoritos. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele, ou seja, o Senhor, armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira. Com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que lindo salmo. Esse salmo ele descreve a revelação de Deus para a humanidade. Deus não é um Deus distante, que não quer se revelar, ele não se esconde. Pelo contrário, Deus se revela. E esse salmo fala que Deus se revela através de duas formas. Primeiro, Deus se revela através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista está dizendo o seguinte, que toda vez que eu olho para a criação de Deus, eu olho para o sol, para uma lua, seja ela uma lua cheia, ou um eclipse solar, eu olho para as estrelas, eu olho para os animais, eu vejo o Oceano Pacífico, Atlântico ou Índico, eu vejo os animais, eu olho o beija-flor, eu olho para o urso, para o leão, eu olho para o ser humano, eu vejo Deus. Deus se revela através de tudo que Ele criou. O homem e a mulher, o ser humano, ele pode rejeitar a verdade da criação ou da revelação de Deus, mas isso não muda. Eu tenho aqui a minha Bíblia e claramente essa Bíblia, bem usada, a capa dela é de couro, capa preta. E eu digo assim, essa Bíblia é capa de couro preta, e você diz, não, ela para mim não é preta, ela é azul, para mim ela é branca.
O fato de você achar que é azul ou branco ou vermelha é um direito seu, mas isso não muda o fato que ela é preta. Você pode falar o que quiser, ela continua sendo uma Bíblia de capa preta. Por que eu falo isso? Porque a criação claramente revela que Deus é o Criador. Mas se uma pessoa olhar para o beija-flor, se uma pessoa olhar para o Oceano Pacífico e falar, não, isso tudo é produto do acaso, isso é produto de um Big Bang, isso é o produto de uma evolução, de uma pequena ameba se tornou tudo isso. O direito é seu, mas não muda o fato que Deus é o Criador, que Deus criou todas as coisas e a criação revela quem Deus é. Mas Deus também se revela através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a melhor revelação de Deus. A Bíblia nos fala quem é Deus. E é por isso que nós precisamos de gastar tempo com a Bíblia. Eu preparo mensagens há muitos anos. Eu comecei a pregar com 17 anos de idade. Só nessa igreja eu sou pastor há 35 anos. E eu me lembro, poucos anos atrás, talvez 10 anos atrás, que toda vez que eu preparava uma mensagem, eu sempre pregava em 2 línguas, desde São José. A gente já pregava em inglês e português. E eu me lembro que para eu preparar uma mensagem, eu gosto muito de comparar diversas traduções da Bíblia. E antigamente eu colocava à mesa, a minha escrivaninha, 3 ou 4 Bíblias em inglês, 3 ou 4 Bíblias em português, um comentário enorme, o meu lexicon em grego e hebraico para olhar o original. Hoje eu não preciso fazer nada disso. Hoje nós temos nos nossos dedos, no nosso computador, várias versões da Bíblia. Quando eu preparo uma mensagem, como eu preparei essa mensagem, eu vou num website que é o Biblegate, e ali eu tenho 30 versões da Bíblia em inglês, 5 ou 6 em português. Eu tenho comentário, eu posso ir no original. Eu tenho acesso a outras línguas, espanhol, português, inglês, francês, árabe, hebraico, grego. Nunca a Bíblia esteve tão disponível para nós. A verdade é que a maioria das pessoas que estão na igreja não tem a Bíblia como um livro hoje. A maioria de vocês usam a Bíblia no telefone. Quando eu pedi para abrir a Bíblia, eu olhei para vocês. A maioria pegaram o telefone. Nada errado com isso. Nada errado de usar a tecnologia para algo bom. A Bíblia hoje está conosco 24 horas por dia, porque a gente não larga o nosso telefone. Você acorda de manhã, se você quiser, antes de ver o Facebook, antes de olhar no Instagram, ler um versículo da Bíblia, você pode fazê-lo, porque ela está com você o dia todo. Nunca a Bíblia esteve tão disponível e tão acessível como é no dia de hoje. E se você gosta da Bíblia como livro, você vai na nossa livraria. Nós temos várias Bíblias, o custo abaixou bastante. Mas embora a Bíblia está tão acessível hoje, os crentes hoje não conhecem muito a Bíblia como conheciam antigamente. Eu sou rato de igreja, eu fui criado na igreja, meus pais me criaram na escola dominical, e eu me lembro quando criança que a gente brincava um joguinho, eu não sei quem é do meu tempo, que era chamado Batalha Bíblica. E juntava os adolescentes assim em volta. Isso acontecia muito na igreja batista. Eu era embaixador do rei. Só batista sabe o que eu estou falando. Eu era embaixador do rei, juntava um grupo de meninos, e aí falava assim, desembainhar a espada, 1, 2, 3, Amós, 1. Primeiro achar ali, Amós, 1, ponto. Fecha a espada, desembainhar a espada, 1, 2, 3, Abacuque, 2, 4. Primeiro achar, eu era muito bom, eu ganhava de vez em quando. Aliás, eu ganhava sempre. Eu era muito bom de Bíblia. Eu fui criado numa época em que os nossos pais nos faziam memorizar as Escrituras. Salmo 1, Salmo 23, parte do Salmo 19, Salmo 46, 1 Coríntios 13, Êxodo 20, você tinha que saber de cor. Minha mãe não deixava a gente brincar enquanto não guardava aqueles versículos que a gente tinha que memorizar. Os crentes traziam a Bíblia, você sabia que um crente estava indo para a igreja, você via eles carregando uma Bíblia. Fazia parte. O tempo mudou,
E hoje nós temos acesso à Bíblia mais do que nunca, e as pessoas estão analfabetas no conhecimento bíblico. Isso é muito triste, muito, muito triste. E nós, como igreja, precisamos de resgatar o conhecimento da palavra de Deus. Eu gosto muito de estatísticas, porque as estatísticas nos ajudam a entender o que está se passando no mundo que nós vivemos. Eu queria que vocês olhassem, por favor, as estatísticas estão no quadro aí, no projetor, e 54% dos americanos se consideram desprovidos da Bíblia, ou seja, 54% dos americanos não tem nenhuma interação frequente com a Bíblia, e eles dizem que a Bíblia não tem nenhum impacto na vida deles. 54%, mais da metade da população da América não tem contato com a Bíblia e acham que a Bíblia não tem nada a ver com a vida deles. 14% dos americanos leem ou usam suas Bíblias diariamente, só 14%. Na América, de toda a população, só 14% lê a Bíblia diariamente. 36% dos americanos nunca tocaram na Bíblia ou leram a Bíblia. Pensa nisso, 32% da população na América, onde nós vivemos, eu não vou falar do Brasil, porque nós não vivemos no Brasil. Então aqui na América, onde a gente vive, 32%. E quando a gente fala dos americanos, é todas as pessoas que vivem na América, incluindo eu e você. Somente 32% nunca leram a Bíblia. Outra estatística terrível, 18% dos americanos não acreditam que a Bíblia é um livro sagrado. Isso é muito triste. Esse país foi construído e edificado baseado na Bíblia. Você sabia que nesse país, antigamente, eles ensinavam a Bíblia na escola? Você sabia que nesse país, antigamente, as pessoas levavam a Bíblia para a escola, saudavam a Bíblia todo dia, eles faziam um pledge para a Bíblia? Mas a Bíblia foi tirada das escolas e, infelizmente, foi tirada da vida das pessoas. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e nós crentes? Como é que está o nosso conhecimento da Bíblia? E como pastor, sinceramente, eu fico preocupado, porque eu estou vendo nas igrejas de hoje, e eu tenho que me preocupar com a igreja que eu pastoreio, porque essa é a minha responsabilidade. Eu vou dar conta a Deus pela minha igreja, porque o Senhor colocou-me como pastor de vocês. E a minha pergunta, às vezes eu olho, mas será que esse povo nosso, da nossa igreja, esse pessoal que está chegando agora, os novos membros que estão sendo batizados, realmente conhecem a Bíblia? Você sabe que a nossa igreja, ela foi iniciada sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A nossa igreja começou, na época não chamávamos grupo de conexão, chamávamos estudos bíblicos. Minha sogra está aqui, foi a primeira a pessoa a se converter no meu ministério. Antes da minha esposa se converter, eu ganhei a minha sogra para Deus e Deus me deu a minha esposa como recompensa da minha fidelidade. Quando a irmã Zara veio para ela ouviu um programa de rádio e ela ouviu eu ensinar João. Depois ela veio à minha casa para aprender a Bíblia. Nós começamos a igreja com estudos bíblicos. Nós tivemos um instituto bíblico, nós temos ainda, hoje nós chamamos de escola de ministério. O nosso instituto bíblico chegou a ter 60 alunos, pessoas com fome da palavra de Deus. A pergunta é: como é que nós estamos hoje? O que a gente pode fazer para melhorar? Será que os crentes hoje realmente conhecem a Bíblia? Bem, como eu estou sentado aqui, nós estamos numa grande classe de aula, eu vou fazer um teste para vocês. Quantos estão prontos para fazer um teste? Quem está pronto, diga amém. Quem não está pronto vai também passar pelo teste. Tá? Eu queria que vocês olhassem aí, porque eu vou fazer algumas perguntas. Não pode, é só para você, não pergunta a sua esposa não, tá? Vai lá, cite os 4 evangelhos, todo mundo. Olha que bom, vocês estão bem de Bíblia. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, onde Jesus nasceu? Na cidade de Não, Belém. Gente, ele foi criado em Nazaré. Se você não sabe isso, o negócio está complicado. Ah, pastor, o senhor levou a gente para o outro lado. E se eu fosse o anticristo? Eu não sou, mas se eu fosse? Fica ligado. Vira para alguém e diga assim: fica ligado.
Aprenda a Bíblia. Ok, vamos lá. Você que está na América, George H.W. Bush morreu ontem. Mas George W. Bush foi o 43º presidente da América. 43º, sim. Bush que morreu foi 41. O que está vivo é 43. Eu sei de política, tá? Muito bem. Presidente George W. Bush 43, falou em seu primeiro discurso inaugural da estrada de Jericó. Que história bíblica ele estava invocando? A parábola do bom samaritano. Gente, vocês estão perdendo. Eu estou preocupado. Parábola do bom samaritano. Vamos ver se você... Vamos continuar. Quantos livros existem na Bíblia? Não é Bíblia católica não, é evangélica. Se é católica tem 72. Quantos no Velho Testamento? 39. Muito bem, 39. E no Novo Testamento? 27. Eu vou dar para alguém que falou, trocou aí, eu vou dar um B-. Tá bom? Ok, vamos lá, mais uma perguntinha aí para vocês. Qual é a grande comissão? Muito bem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aonde está isso? Marcos 16, Mateus 28. Muito bem, pastor Max, você serve para ser um dos pastores dessa igreja. Amém. Ok, qual é o grande mandamento? Muito bem, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Agora, eu queria ver isso aí, mas não vai dar tempo. Você sabe falar os 10 mandamentos? Aonde estão os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Mas você tem que saber os 10 mandamentos, começando com: não farás para ti imagem de escultura, até o 10º, que é: não cobiçarás. Você sabe os 10 mandamentos? Seus filhos sabem os 10 mandamentos? Pais, estou falando com você, seus filhos sabem os 10 mandamentos, sejam eles crianças ou adolescentes. Quantos passaram no teste? Eu que sou professor, muitos de vocês não passaram nada, mas alguns fizeram bem. Vamos aplaudir por os que fizeram bem. Ai, pastor, o senhor vai dar teste para a gente assim? Vou, tem mais um. Agora vamos ver o seguinte: onde está na Bíblia? Vamos lá, onde está na Bíblia? Eu vou começar fácil. Tá, Zé Márcio, você é bom de Bíblia. Eu sei que você é bom de Bíblia, estou ouvindo a sua voz. Ok? Então vamos começar fácil, né, irmão Hamilton? Vamos lá, fácil. Primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está em que livro? Uau! Gostei! Membros da mensagem de paz. Nós estamos chegando no Natal, né? É Natal agora, vamos lá, próximo versículo. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Onde está na Bíblia? Mateus 1,18, que está citando Isaías 7,14. Muito bem, eu sei que você sabia, né, Ronaldinho? Você sabia, até que Isaías 7,14, eu vi você falar bem baixinho aí do lado. Que bom. Vamos lá, mais um versículo aí. Mente desocupada é oficina de Satanás. Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Não está na Bíblia não, gente. Mas eu já ouvi muitos crentes falar: está lá na Bíblia. Está lá, aonde? Não sei, mas está lá. Mente desocupada é oficina de Satanás. Isso é verdade, mas não está na Bíblia não, queridos. Ok, mais um lá, vamos lá. Não cai uma folha, esse eu ouço, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Está onde na Bíblia? Está onde na Bíblia? Eu sei de falar isso toda hora. Não está na Bíblia não, gente. A Bíblia diz que não cai um cabelo. Folha é outra coisa, já é invenção. Não está na Bíblia não. Mas tem gente que pensa que está na Bíblia. É dando que se recebe. Está onde? É dando que se recebe. Não está na Bíblia, não fala em lugar isso. Isso é São Francisco de Assis.
Se você guardou a reza de São Francisco de Assis, está lá. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dada do que se receber. Nós chegamos a essa conclusão, mas não está na Bíblia. Eu venci o mundo e vós vencereis. Está onde? Mateus, Salmos, João. Em lugar nenhum. Não está na Bíblia isso não, queridos. Não diz assim não, eu venci o mundo e vós vencereis. Assim, eu venci o mundo, tem bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tem nada a ver com esse negócio aqui, eu venci e vós vencereis. É bíblico, é verdade, mas not in the Bible. Not in the Bible. Mais um. Esforça-te e eu te ajudarei. Está no livro de Macabeus, só se for. Not in the Bible. Não está na Bíblia. Gente, tem muita gente falando bobagem. Tem muita gente na igreja, olha que bênção, que não lê a Bíblia, que não sabe a Bíblia, que não gasta tempo com a palavra de Deus. E essa é a minha grande preocupação, muito preocupação. E é por isso que eu estou tirando tempo hoje, nesse iniciozinho do mês de dezembro, para lembrar a igreja que nós temos que ser pessoas da palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecimento bíblico, o que eu quero dizer com isso? Qual é o meu alvo como pastor de vocês? O que significa conhecimento bíblico? É o mesmo pensamento que tem a ver quando a gente aprende uma língua. A maioria de nós, a nossa língua de origem é português. Foi a língua que nós aprendemos quando criança. Os nossos pais nos ensinaram, eu aprendi português, estudei em português, fiz o primeiro e o segundo grau, vim para cá com 17, cheguei aqui, eu tive que aprender uma outra língua. Eu falo português, eu falo inglês, e às vezes eu penso que eu falo espanhol. Quando você aprende uma língua, você tem que fazer 3 coisas. 3 coisas são importantes para você dominar uma língua. E muitos de vocês chegaram aqui na América e uma das coisas que nós ensinamos como igreja é que você deve aprender o inglês. Eu estava hoje com um grupo de jovens que estava aqui à frente, eram a avó, a mãe e os netos e um amigo dos netos. E ele fala só inglês, elas falam português e inglês, e eu virei para ele e falei assim, você só fala inglês? Ele falou, mas estou aprendendo português. Eu falei, bom, mas o melhor é que elas aprendam bem o inglês, porque nós estamos na América. Se você estivesse no Brasil, é obrigação sua aprender português. Mas aqui na América, a nossa obrigação é aprender o inglês. E quando a gente está aprendendo uma outra língua, 3 coisas nós precisamos de dominar. Primeiro, nós temos que dominar a capacidade de ler e compreender o que nós lemos. Então, quando nós aprendemos o inglês, e eu sei que eu aprendi o inglês, porque eu posso ler o inglês e compreender o que eu estou lendo. Bem, a mesma coisa é com a palavra de Deus. Quando eu e você aumentamos o nosso conhecimento da palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é que a gente pode ler a Bíblia e entender o que nós estamos lendo. A Bíblia não é um livro normal. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. A palavra inspiração significa o sopro de Deus. Deus soprou, Davi escreveu. Deus soprou, Moisés escreveu. Deus soprou, Tiago escreveu. Mas a Bíblia não é um livro qualquer. O texto que nós lemos, Salmo 19, eu coloco para vocês alguns versículos para vocês olharem comigo. Ele diz o seguinte: a lei do Senhor, e são denominações da Bíblia, a lei do Senhor é perfeita. A Bíblia é um livro perfeito. As falhas têm a ver com a tradução, mas a Bíblia é perfeita, revigora a alma. Nenhum livro revigora a alma. Camões escreveu, Machado de Assis escreveu, outros escritores escreveram, eu escrevi 3 livros, você lê os meus livros, ele não é perfeito, não revigora a alma. Eu espero que sejam bons, mas não chega nem aos pés da palavra de Deus.
Testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você pode ler e saber que é verdade. Tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O que quer dizer trazem luz aos olhos? Traz iluminação. Ajuda você a ver o que você não enxergava antes. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Eu amo essa parte. São mais desejáveis do que dólar, mais desejável do que real, mais desejável do que euro, mais desejável do que o ouro, até do que muito ouro, puro ouro. São mais doces que o mel, do que as gotas de favo. E por elas, eu amo isso, são mais doces que o mel, que favo. E por ela, ou seja, pela palavra de Deus, teu servo é advertido, você é advertido. E a grande recompensa em obedecer-lhes. A lei do Senhor, a Bíblia não é um livro qualquer, queridos. Uma das coisas que faz a Bíblia ser especial é o que a escritora de Hebreus escreveu em Hebreus. Ela diz assim que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, significa que é viva porque alguns desses livros foram escritos há 3.000 anos atrás, mas continua fazendo diferença no dia de hoje. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, ela é mais poderosa do que espada de 2 gumes, ela penetra na divisão das juntas e medulas, ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós queremos como igreja, como membros dessa igreja, porque isso é para todos os crentes, mas a minha responsabilidade é para os membros dessa igreja. A primeira coisa que eu quero é que você possa entender e ler a Bíblia e entender o que você está lendo. E como é que a gente faz isso? Você vai notar que todas as mensagens que são pregadas desse púlpito são didáticas. A nossa igreja é uma igreja que preza o ensino. Eu prego de forma didática, todos os pastores que sobem aqui querem ensinar. Então você vem no domingo, mas não é suficiente. Você participa de um grupo de conexão, em que o seu líder te ajuda, o seu líder ajuda você a esmiuçar o que foi falado no domingo, o que é falado nos grupos. E nós temos uma escola de ministério na nossa igreja, muito abençoada. Nós vamos começar agora em janeiro com o Novo Testamento. E a gente vai estar ensinando desde Mateus até o livro de Atos, e explicar o que aconteceu naqueles 400 anos entre Malaquias e Mateus. Será abençoado, participe disso. E se você quiser, você pode falar, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de... Você pode ler a Bíblia diariamente, ir no computador, ver o que diz no grego. Se você quiser saber a palavra amor, quais são as palavras no grego para amor, você pode ir lá no computador, no hebraico. Não tem desculpa, gente. Eu quero que cada membro da nossa igreja, incluindo aqueles que se tornaram membros hoje, sejam amantes da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E tenha desejo de ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. A segunda coisa que eu e você precisamos, quando a gente aprende uma língua, a gente é capaz de ler e compreender. Isso é maravilhoso, mas não é suficiente. Se você conhece uma língua, você tem que falar, você tem que se comunicar nessa língua. Então, quando você chega aqui na América, você aprende o inglês, começa a ler o inglês, mas agora você tem que falar o inglês. No nosso staff da igreja, são todos brasileiros, eu faço questão na reunião de staff toda terça-feira, que a primeira parte seja sempre em inglês. A gente canta em inglês, a gente lê a Bíblia em inglês, eu ministro para eles em inglês, a gente ora em inglês. Eu estou trazendo a Bruna para dar uma aula para eles de 30 minutos em inglês, porque eu quero que o staff da igreja possa não só falar, ler inglês, mas poder falar também, poder se comunicar em inglês. E a mesma coisa tem a ver com a palavra de Deus. Você não quer só ler a Bíblia e compreender a Bíblia, você precisa de comunicar a Bíblia para as pessoas ao seu redor. Como é que a gente faz isso? Bem, você pode comunicar o que você conhece na Bíblia. Você lê a Bíblia, por exemplo, você hoje leu
o livro de Ezequiel, e agora você tem que comunicar o que você leu ao seu redor. De que forma você faz isso? Bem, primeiro você pode realmente falar os versículos que você conhece, sem ser chato, sem citar, está lá na Bíblia isso, está lá na Bíblia aquilo. Não, assim, mas você pode viver os princípios e falar, olha, eu creio que é a melhor coisa, é mais aventurado dar do que receber, e por isso que eu quero comprar esse presente no Natal. E você começa a, de alguma forma, articular os preceitos que você leu na Bíblia. Mas mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, eu quero que você pegue isso. A maneira que a gente comunica o que a gente entende da Bíblia é através da nossa vida, a maneira que nós vivemos. Nossa capacidade de colocar os princípios que eu e você aprendemos no nosso dia a dia. Você que é jovem, na escola, você que está no trabalho, você começar a viver esses princípios no seu dia a dia. Eu amo o que Paulo escreve em 2 Coríntios, ele diz para os coríntios o seguinte, está aí para você, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por quem? Por todos. Leia comigo esse versículo. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nossos corações, escrita e conhecida e lida por todos. Ou seja, nós aprendemos que 54% dos americanos não leem a Bíblia, mas as pessoas vão ler a Bíblia através da sua vida. Jesus falou assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você está lá trabalhando e a maneira que você vive, ela mostra o que você crê. Só porque as pessoas aí fora estão dizendo para você fazer uma coisa e você diz, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Hoje a maconha é legal na América, principalmente na América, na Califórnia e em muitos outros estados, mas você diz assim, não interessa o que a lei diz, o que interessa é o que a palavra de Deus diz. E você não vai participar disso. O aborto, o divórcio, o sexo ilícito. Você vive o que você prega, porque você rejeita o pecado, porque você leu e entende o que a Bíblia fala. Então, eu não gostaria somente que na nossa igreja, principalmente, quando eu falo da nossa igreja, não é porque nós somos melhores do que ninguém, porque essa é a nossa responsabilidade, que a gente possa ser uma igreja do livro, uma igreja da palavra. Não só entendendo a palavra, compreendendo a palavra, mas vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Nós estamos tão preocupados com isso que nós já preparamos as séries do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu me reuni com os pastores, amanhã eu estou partindo para Chicago e eu vou estar gravando os grupos de conexão de janeiro, fevereiro e março, e está vindo aí umas coisas muito boas, algumas surpresas agradáveis e legais que vai acontecer na nossa igreja. Mas a gente vai começar o mês de janeiro com ame a palavra e o mês de fevereiro com viva a palavra. De tão preocupado que eu e os demais pastores estamos, para que a nossa igreja seja uma igreja que não só ame a Bíblia, mas que viva tudo que está escrito nesse livro. Perfeitos não somos. Eu gosto muito de falar isso. Eu sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que era. E que a Bíblia possa mudar as nossas vidas para que a gente possa viver a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Eu disse que são 3 coisas que uma pessoa tem que fazer quando aprende uma língua. Ela tem que ler e compreender, ela tem que articular através de palavras e ações, mas a terceira coisa é muito importante, uma pessoa para poder dominar uma língua, ela tem que pensar na língua. Muitas pessoas aqui na igreja, eu sempre falo isso, ajudo você, uma das razões que você não fala inglês ainda, você às vezes consegue ler, você consegue falar, mas você não domina a língua, porque você não pensa na língua. Quando você vê isso aqui, você não vê como a bottle of water, você vê isso aqui como uma garrafinha d'água. Quando você olha para cá, se você vê isso aqui como uma garrafinha d'água, significa que você pensa sempre em português. Mas quando você olha para cá e você vê isso aqui, você diz, ok, my cell phone. Pronto, você está pensando, você não precisa traduzir. E para que isso aconteça, você tem que trabalhar na sua mente e você tem que inundar a sua mente com a língua. Por isso que
Porque a maioria das pessoas falam português em casa e ouvem, estão sempre ouvindo notícias do Brasil em português, leem a Bíblia em português, vêm na igreja tudo em português, a mente nunca consegue pensar em inglês. Quando eu vim para a América, eu queria aprender inglês e uma pessoa me disse como aprender. Ele falou assim: você tem que começar a saturar sua mente com inglês. E eu então comecei a ver programas de criança em inglês e ouvir a Bíblia em inglês. E quanto mais eu saturei a minha mente com inglês, mais eu consegui pensar em inglês. A mesma coisa tem a ver com a palavra de Deus. Se você quiser dominar a Bíblia, você não só tem que ler e compreender, articular com as suas ações e palavras, mas você tem que mudar a sua mente. A palavra de Deus foi lido para nós e cantado, citado, Salmo 119, verso 11, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. O que significa esconder a palavra no coração? É você internalizar a palavra de Deus, você vai pensar na palavra de Deus. Vocês conhecem essa passagem? Ela foi falada várias vezes ano passado, que era o nosso ano da transformação. Não se amoldem ao padrão do mundo. O que é amoldar o padrão do mundo? O padrão do mundo é aquele padrão fora dos princípios da palavra de Deus. Se amoldar ao padrão do mundo é tomar a forma ou ouvir o padrão do mundo. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, eu não vou fazer, porque eu não vou me amoldar ao padrão do mundo, mas eu vou transformar a minha mente. Ele diz assim: mas antes transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Então, qual é o meu alvo como pastor de vocês? Quais são os nossos alvos como pastores que nos reunimos semana passada, pensando já em 2019? É que a nossa igreja, cada membro dessa igreja, possa voltar a amar a Bíblia, a decorar versículos da Bíblia, a entender a Bíblia, a articular a Bíblia, a viver a Bíblia e a pensar na Bíblia. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Por que eu estou falando isso? Porque você sabe muito bem que esse é o ano da colheita. E esse ano tem sido realmente ano de colheita, em vários aspectos. Um dos aspectos, a viagem a Israel. Eu já fiz 5 viagens a Israel. Eu creio que essa vai ser a minha 5ª ou 6ª. E eu já levei grupos, mas eu nunca levei tanta gente como essa vez. Nós estamos levando 36 pessoas a Israel. Tinha o 37º que está lá na cozinha, que deu para trás. Mas temos 36. Nunca tivemos tanta gente assim. Por quê? É ano da colheita. E esse ano a gente tem visto que Deus realmente tem produzido e expandido e multiplicado. Quantos têm recebido colheita esse ano? Diga amém. Amém. Eu tenho, a nossa igreja tem sido um ano abençoado para a nossa igreja. E o que a gente está fazendo nesse final de ano, a gente está voltando lá atrás, janeiro, fevereiro. O que a gente prometeu a Deus lá atrás? Porque a gente não quer simplesmente fazer resoluções e chegar no final do ano e começar um outro ano como se nada tivesse acontecido. Então, semana passada, o pastor Marcos pregou aquela mensagem porque a gente tinha prometido a Deus que vamos fazer o nosso possível para ganhar uma pessoa para Deus esse ano. E a gente só tem um mês. E uma das coisas que a gente pode fazer é usar o dia 23, que é o domingo de Natal, para trazer alguém para a igreja, pelo menos para que alguém ouça a palavra de Deus. A gente não pode salvar ninguém, mas a gente quer introduzir as pessoas ao reino de Deus. E por isso que foi falado o que foi falado na semana passada. Mas a segunda coisa que foi falado no início do ano é que, como parte da nossa colheita, nós viríamos colheita em 3 áreas: na área espiritual, na área financeira e na área física. E na área espiritual, quando nós começamos o ano, se você estava aqui, tem gente que chegou no meio do ano, nós falamos o seguinte: nós vamos gastar tempo lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, orando e tendo um devocional. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu, como pastor de vocês, tenho que fazer essa pergunta. Como é que foi a sua vida espiritual esse ano? Você gastou tempo com a palavra? Você leu a Bíblia? Você orou? Você fez um devocional diariamente? Eu espero que sim. Mas se não, eu não posso deixar terminar esse ano sem você fazer uma mudança.
Nunca é tarde para começar. A Bíblia diz que quem chegou lá às 5 da tarde recebeu um galardão de quem chegou às 6. Então, você pode ser abençoado por Deus também se você fizer uma mudança agora. Não espere o início do ano para ser homem e mulher da palavra. Porque isso é importante, queridos. É por isso que nós estamos tendo oração toda quarta-feira. Porque agora não temos grupo de conexão, toda quarta-feira às 7h30 até o Natal, eu quero convocar a igreja para estar aqui nessa quarta-feira para orar, para a gente orar juntos, buscar o Senhor. Eu quero que você gaste tempo com a palavra de Deus. Se você não está lendo a Bíblia, comece hoje, comece amanhã, mas não deixe para chegar em janeiro. Você diz, pastor Fernando, o que tem a ver a sua mensagem com o ano da colheita? O que tem a ver o que o senhor está falando com o ano da colheita? Ainda bem que você fez essa pergunta. Uma boa pergunta. Eu vou te responder te dando mais um versículo. Olha o que está aí na Bíblia. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Ou seja, articular com palavras, meditar nelas de dia e de noite. Ou seja, pensar na palavra, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Ler, compreender, agir, falar, pensar. E essa promessa não é feita pelo pastor Fernando, não sou eu que estou prometendo, queridos. Olha o que Deus promete. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, é Deus que está falando, Deus não mente. Deus está falando para vocês que estão à minha direita, para vocês que estão na minha frente, para vocês que estão à minha esquerda e você que está em casa. Deus está falando algo e Ele não mente. Ele está dizendo o seguinte: se você gastar tempo com a minha palavra, se você viver os princípios da minha palavra, se você meditar na minha palavra, eu prometo que os seus caminhos serão de sucesso e você será próspero. Deus está prometendo e Deus não mente. A prosperidade e o sucesso de Deus não tem a ver com o do mundo. Às vezes a gente pensa que sucesso é ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem sucesso nem prosperidade. Tanto é que eles estão se matando. Mas Deus tem a prosperidade e o sucesso certo para a sua vida, se você gastar tempo com a palavra. Se você tem uma Bíblia hoje, e se não tem, e a sua Bíblia é o seu telefone, não tem problema. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia ou o seu telefone que representa a Bíblia, colocasse no seu coração, porque a gente vai fazer uma oração nesse momento, uma oração importante, uma oração de dedicação ao Senhor. Eu quero pedir os diáconos que já podem trazer os elementos da ceia enquanto a gente ora, por favor. Pai querido, esse livro, ou esse aparelho celular que contém a Tua palavra, representam alguma coisa muito maior. Representam a palavra viva e eficaz, perfeita, justa, que alegra o coração e transforma almas. Nós colocamos ela no coração como símbolo do que ela representa para nós. Nós a desejamos mais do que o ouro, do que muito ouro. Nós a desejamos mais do que o alimento, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Reconhecemos que ela é doce mais do que o mel no favo. E como igreja nós queremos nesse momento dedicar novamente a nossa vida para sermos homens, mulheres da palavra. Que possamos ler a Tua palavra, compreender a Tua palavra, viver a Tua palavra, falar a Tua palavra, meditar na Tua palavra, pensar a Tua palavra. Eu oro pelos pais, que os pais possam ensinar a Bíblia aos seus filhos, não simplesmente trazê-los para a igreja, mas que diariamente possam fazer os seus filhos memorizar as Escrituras, como minha mãe fez comigo, como nós fizemos com os nossos filhos, e estamos fazendo com as nossas netas, e farei com o nosso neto. Eu oro que cada pai, que cada avô possa gastar tempo
ensinando a Bíblia aos seus filhos, aos seus adolescentes, aos seus netos, e que cada um de nós possa entender que não tem nada mais precioso do que a palavra de Deus. Pai, tem pessoas que gastam 2 horas assistindo um filme, 3 horas nas redes sociais, e nem 15 minutos com a tua palavra. Perdoa-nos, que nós possamos não só sermos homens e mulheres da palavra, mas mais importante, que a gente possa ser praticante da tua palavra, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e hoje vai ser tão lindo que a gente vai fazer as 2 ordenanças da igreja. Em alguns minutos nós vamos batizar, mas agora a gente vai